me conhece, eu sou Dica Amorim. Aqui no canal estudamos, refletimos sempre com foco no nosso lema que é: pequenas mudanças somadas produzem grandes transformações. No nosso estudo de hoje, teremos noções de conjuntos e faremos uma relação com o tema desafios, sugerido pelo meu irmão Denilson de Souza. Na matemática, um conjunto é um grupo de elementos com características semelhantes. Podemos citar como exemplo de elementos de um conjunto as letras, algarismos, animais, objetos, etc. Para identificar, dar nome a um conjunto, utilizamos letras maiúsculas. Iremos aprender o básico, mas extremamente importante no estudo de conjuntos. Estão prontos? Venham comigo! Temos algumas formas de representar os conjuntos. Vejamos duas delas. Podemos enumerar seus elementos entre chaves e separados por vírgulas. No nosso exemplo, o conjunto A é formado pelos algarismos pares menores que 10. São eles 0, 2, 4, 6 e 8. Podemos também representar um conjunto na forma de diagrama. Para dar continuidade ao nosso estudo, vou adotar a representação de um conjunto na forma de diagrama. Entre os vários tipos de conjuntos, temos dois que são especiais. São eles: conjunto vazio e conjunto unitário. E como os próprios nomes sugerem, o conjunto vazio é caracterizado pela ausência de elementos e o conjunto unitário contém apenas um elemento. O conjunto vazio pode ser representado desta forma: abre e fecha chaves, ou o zero com o corte que indica a negação. Relação de pertinência. Vamos entender. Bem, um conjunto nós podemos questionar se determinado elemento pertence ou não pertence àquele conjunto. No nosso exemplo, temos o conjunto D formado pelos elementos 0, 2, 4, 6 e 8. Então, podemos afirmar que 2 pertence ao conjunto D. Este é o símbolo do pertence, não é estilizado. E podemos afirmar que 3 não pertence ao conjunto D, lembrando sempre que o traço indica negação. Relação de inclusão. Vamos entender? Bem, podemos observar se um determinado conjunto está contido em outro, ou seja, se está dentro de outro. No nosso exemplo, nós temos o conjunto E e o conjunto D. Podemos afirmar que D está dentro de E. Ou podemos afirmar que E contém D. Percebam a diferença: está contido e contém. Observe que a abertura do símbolo fica sempre voltada para o conjunto maior. O conjunto maior no nosso exemplo é o conjunto E. Outra observação: aqui nós estamos afirmando. Se estivéssemos negando, usaríamos
aquela barrinha, ok? O traço. E nos dois casos, ok? Perfeito. União de conjuntos. Consideremos dois ou mais conjuntos. A união entre eles será um novo conjunto formado por seus elementos. Vamos ver nosso exemplo. Temos dois conjuntos, A e B. O conjunto A é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o conjunto B é formado por 1, 3, 5 e 7. Podemos perceber que nós temos elementos em comum. Aqui, nesse caso, temos o 1, o 3 e o 5. Então, no nosso novo conjunto, que será formado, não precisamos repeti-los, ou seja, vamos usar somente uma vez o algarismo 1, somente uma vez o algarismo 3, ok? Então, unindo esses dois conjuntos, nós teremos o conjunto A, ó, o símbolo parece um U maiúsculo. A união de B, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Lembrando sempre do detalhe, não é necessário repetir os elementos em comum. A interseção de conjuntos é formada por elementos que estão simultaneamente nos conjuntos envolvidos. Vamos ver o nosso exemplo. Temos aqui os conjuntos A, B e C. No conjunto A, temos os elementos 2, 4 e 6. Vamos educar o nosso olhar. Percebam. 2, 4 e 6. Conseguem perceber? Pronto. No conjunto B, nós temos os elementos 3, 6 e 7. Conseguem perceber? Ótimo! E no conjunto C, nós temos os elementos 1, 5 e 6. No nosso caso, a interseção é o número 6, o algarismo 6. Representamos da seguinte forma: A interseção de B, interseção de C é igual a 6. Percebam o símbolo que parece um U, ao contrário, né? Virado para baixo, ok? Gente, a interseção, ela de alguma forma é o elo, né? De ligação entre os conjuntos envolvidos. Agora que já conversamos sobre noções de conjuntos, vamos fazer a relação com o tema que o meu irmão Denilson sugeriu, desafio. Mas antes, duas pessoas irão se apresentar para vocês. Olá, sou Deise Amorim, tenho 48 anos, sou divorciada, mãe de 3 filhos. O meu hobby preferido é a igreja, gosto de estar com a minha família. Sou irmã de Dica Amorim, beijos no coração. Olá, sou Diane Amorim, tenho 46 anos, solteira, mãe de um filho, gosto de estar com a família e amigos e sou irmã de Dica Amorim. Beijos no coração. Vamos retomar o nosso último exemplo no estudo dos conjuntos. Agora que vocês já conhecem as minhas irmãs Deise e Diane, podemos fazer a relação, a analogia do assunto estudado com o nosso tema desafio. Venham comigo. Vamos imaginar que estes 3 conjuntos são representados por Deise, Diane e Dica. Como vocês perceberam, nós temos elementos, características diversas, ou seja, nós temos diferenças.
Observando esses diagramas, podemos fazer as seguintes perguntas. Se, por exemplo, algum elemento pertence ou não pertence a um dos conjuntos, se algo está contido ou não, se algum dos conjuntos contém ou não contém outro. Alguém, inclusive, pode até nem perguntar, irá logo afirmando que o ideal seria a união dos conjuntos, descaracterizando, por exemplo, a individualidade. Mas o nosso maior desafio é encontrar a interseção, o que nos une, o que nos entrelaça, de forma que não descaracterize, não tire a nossa identidade, a nossa individualidade. A interseção, somos irmãs. E para contribuir com a nossa reflexão da semana, vamos ouvir um poema declamado por minha filha Júlia Amorim. Como sempre, texto de sua própria produção. O título do poema é O que nos une? Olá! O que nos une? Você já se perguntou o que te une a teu irmão? Não só o de sangue, mas também o de coração? É por ser da família? É porque confia? Se a resposta for não ou nada, acho que algo de errado não está certo nessa parada. Todos nós somos diferentes, certo? Cada um com seu dialeto e intelecto, correto? Mais de 7 bilhões de pinturas, com ou sem molduras, à espera de um mundo sem rupturas, onde as almas sejam puras e as liberdades seguras. Não vim dar sermão do que sabemos há um tempão, seria tolice da minha parte então. Só vim tentar dar um toque, ou uma ideia que ainda não levou um choque. Todo mundo sabe que nós, pessoas, somos seres bem distintos, diferentes pensamentos, objetivos, destinos, mas temos um desejo em comum que junta nossos caminhos em um: viver em um mundo melhor. Por que será que todos têm isso como propósito maior? Até mesmo quando somos crianças, perguntamos aos nossos pais o porquê do mundo parecer tão sem esperanças. Será que isso não seria uma pista do que viemos fazer nessa terra tão necessitada de amor e bem-querer? E se for, o que você irá fazer? Irá virar as costas e fingir esquecer? Ou irá ser forte e se dedicará a aprender a uma pessoa melhor ser? Beijos no coração e aproveitem a reflexão. Quais temas vocês gostariam de acompanhar por aqui? Fiquem à vontade para sugerir usando o campo de comentários. Beijos no coração e até a semana que vem!